Gente, calma que a gente tem que manter o foco. Uma das estratégias desse governo é criar tantos escândalos, tantos absurdos, que as pessoas não têm a capacidade de aprofundar em cada um deles. Sem falar que se você está sempre criando um escândalo um dia após o outro, como é o que esse governo faz, as consequências, as penalizações por os escândalos anteriores se dissipam no ar do esquecimento. Então nós temos que voltar agora, com toda a urgência, a um dos maiores escândalos desse governo, que é o que uns chamam de Arrozgate e outros chamam de Arrozão, em referência a Mensalão, Petrolão, agora Arrozão. Ficou escancarado que houve sim uma clara, escancarada tentativa de roubar o dinheiro público, de desvio de dinheiro público através dessas licitações obscuras com empresas que já haviam feito esquemas de corrupção, que o dono até fugiu para a Europa, que nem sequer poderiam estar participando de uma licitação como essa, diante de quão pequena e de falta de estrutura que as empresas tinham, e as ligações com membros do governo, ficou escancarado. Aí demitiram o Nery Geller, que eram os responsáveis pela licitação. Nery Geller foi lá na Câmara dos Deputados e falou a verdade: olha, isso aí é o governo que fez, eu não tenho nada a ver com isso. Para se limpar o governo, esse governo corrupto, para se limpar, foi lá e demitiu uma outra pessoa, o Thiago Santos. Thiago Santos, que, como você pode ver na matéria, né, arroz estatal derruba mais um. O agora ex-diretor executivo da Conab, Thiago Santos, foi responsável por elaborar o leilão fracassado do arroz. Tá? O que acontece? O cara foi dar uma entrevista. E nessa entrevista que o cara deu, ele jogou mais merda no ventilador. Olha, uma CPI desse ponto, desse escândalo, é uma CPI que não tem como gerar outra coisa a não ser o impeachment desse governo. Lembrando, mantendo o foco. Olha só o que ele falou. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o agora ex-diretor revelou que todos os critérios do leilão e o preço de revenda do arroz foi decidido entre o governo e o ministro Carlos Fávaro. Ou seja, as pessoas que estão sendo demitidas não tiveram nada a ver com isso. Estão sendo usados como bode expiatório para que a culpa não recaia sobre quem realmente deveria receber a culpa, que é governo Lula e ministro Fávaro. Neste caso do arroz, nem o preço passou pela Conab. Então, já veio determinação aí do governo que o preço começasse em R$25, que fosse 5 quilos, que fosse 90 dias, antes era 30 e depois que era 90 dias. E nós apenas transcrevemos isso no aviso, né, e publicamos. Pera aí, o cara que acabou de ser demitido tá indo numa entrevista na Jovem Pan e dizendo que quem organizou tudo foi o ministro Fávaro e o governo, ou seja, o Lula, sem passar pela Conab, apenas determinaram para eles o que deveria ser feito. Então esse escândalo não está lá na base da pirâmide, está lá no pico, lá na cúpula. Para fazer essa compra. O Thiago Santos ainda reforçou o que o ex-secretário Nery Geller revelou também à Jovem Pan. A Conab só conheceria as empresas vencedoras 5 dias após o leilão. Muito estranho isso, não? Então nós não conferimos as empresas. Nós sabemos quais as bolsas estão participando do leilão naquele momento, do leilão. E as empresas nós ficamos sabendo após. E aí, logicamente, que a nossa equipe ela vai fazer a conferência de toda a documentação e também, que é o principal, a garantia, né? Que todos os leilões que a Conab faz, ela cobra a garantia de 5%. Uma das empresas, do Wesley, eu acredito, tinha um capital social de 80 mil um dia antes da licitação. Injetaram ali 5 milhões de reais. É um esquema. Eles foram tão amadores. Não sei se foi que... Eu sinceramente não sei se eles foram amadores. Ou se eles sabem que jamais serão presos novamente por corrupção, porque afinal de contas o STF soltou o maior corrupto da história do mundo. Então eles sabem que tem carta branca para roubar. O que pegou mal foi que a opinião pública bateu muito em cima. Então eles estão agora queimando alguns arquivos ou descartando algumas peças sobressalentes, que é o caso desse Thiago e o Nery Geller. E se a batata... Eu quero falar uma coisa para você, Thiago e Nery Geller. À medida que a CPI for aprovada e a gente for para cima nas investigações, esse governo vai imediatamente fabricar provas contra vocês. E vai deixar com que vocês sejam presos
para que eles possam ficar livres. É assim que funciona trabalhar com o esquema do PT. É assim que sempre funcionou trabalhar com a esquerda. Mas esse é um escândalo assim, em cima de um outro escândalo. Então, eles estão demitindo pessoas que vão... isso é uma delação quase, né? O que o cara fez foi uma delação. Ele fala, olha, isso não teve nada a ver. Quem fez isso foi o governo e o ministro Fávaro. E acho que terminou, ele fala nada de porque se a empresa ela não cumprir todos os requisitos, inclusive a garantia, que é um requisito, ela é penalizada com uma multa de 10%. Para o ex-diretor, a única motivação da exoneração foi a proximidade com Neri Geller. Não foi porque eles queriam achar um bode expiatório, não, né? Você acha que realmente não tem nada a ver com o que eles já estão preparando, quais pessoas vão ser presas ou quais pessoas serão culpadas, serão linchadas na opinião pública para proteger a inexistente reputação desse governo? É muita imbecilidade, é muita ingenuidade. Mas tá aí, o cara vai lá, é demitido, dá entrevista, fala que ele não teve nada a ver com isso, que é culpa do governo Lula e do ministro. Muito legal, né? Enquanto isso, um escândalo atrás do outro. Esse do arroz já vai se diluindo, mas nós não podemos deixar. Esse escândalo do arroz é o mais grave até agora, do ponto de vista de provas concretas da corrupção dentro do governo. Então é o arrozão, assim como teve o Petrolão derrubou a Dilma, o arrozão vai derrubar o governo Lula. Fico por aqui, um grande abraço, tchau.